Amém. A gente às vezes pergunta, né? Será que eu vou passar por situações difíceis assim? Como Paulo? Tô falando que aqui a gente deixou de ser bandido, né? Nas olhos de Deus talvez, mas a gente tem que entender que Deus está conosco e Ele realmente quem cuida de nós. Ele é quem realmente está com a gente. Ele tem um propósito para a nossa vida. E essa canção diz sobre esse cuidado que Deus tem conosco e que a gente precisa confiar, precisa crer realmente nele e prosseguir para que a vontade dele seja feita e a gente caminhar junto com Cristo. Vamos louvar, vamos cantar. Vamos colocar de pé. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo lembramos diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo lembramos diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amém? Vamos sentar? Jeremy.
Boa tarde. Boa tarde. Assim melhor. Tem que acordar vocês porque... Não, na verdade eu tenho que me acordar para poder estar com vocês agora. Esse lanche estava gostoso demais. Sentou legalzinho aqui embaixo e queria hibernar todo mundo aqui junto com... Meu nome é Jay, eu sou um dos pastores lá em Lagoa Santa, junto com o Fernando. Talvez vocês me conhecem melhor como filho do Len, Diane. Muitos de vocês conhecem, talvez sem a barba, sem um pouco de cabelo aqui em cima. É mais parecido com ele. Mas é um prazer estar com vocês. Hoje eu tenho, talvez, o privilégio de falar com vocês sobre foque naquilo que é essencial. Faça o que deve fazer com excelência, ser eficaz é melhor do que ser ocupado. Não está mostrando as minhas anotações aqui. Não sei se... Desculpa. Ah. Assim. Ótimo. Obrigado. Números. Eu acho que essa palestra vai ser muita informação para você. O que eu quero que vocês façam é pegar as coisas que você acha mais pertinente onde você está nesse momento, tá? Em relação a esses números, nós temos aqui 50% dos pastores deixará o pastoreio nos primeiros 5 anos. Metade dos pastores deixará o pastoreio nos primeiros 5 anos. 80% dos pastores e 84% das esposas de pastores se sentem desqualificados e desencorajados em seus ministérios. 90% dos pastores afirmaram estar frequentemente cansados e desgastados. 80% das esposas de pastores sentem que seus maridos trabalham além de seus limites. E 90% dos pastores já considerou deixar o ministério uma vez. Levanto essas estatísticas para fazer a pergunta: por que tem tantos pastores e trabalhadores nas igrejas deixando o ministério? Por que tem tanto pastor desgastado hoje em dia? Muito do que encontramos acontecendo hoje em dia com a igreja e pastores tem a ver com muito caindo sobre as costas do pastor e alguns outros na igreja. É calculado que 20% do trabalho, 20% da igreja faz 80% do trabalho da igreja. Por causa disso, precisamos trabalhar mais efetivamente. O que tem nos ajudado lá em Lagoa Santa é manter a nossa missão sempre na frente. Se tem alguma coisa que não entra nessa missão, a gente não faz. Isso nos ajuda a manter o foco no que é essencial, como comunidade. Isso tem frustrado gente? Absolutamente sim. Pessoas têm saído por causa disso? Têm saído da igreja por causa disso. Da gente não abrir mão da nossa missão. Por que fazemos isso? Porque nós sabemos quem queremos alcançar e aonde nós queremos ir. A missão da Comunidade Aliança: somos uma igreja cristã que comunica o Evangelho de forma acolhedora, contemporânea e fiel às Escrituras, em constante movimento na direção de pessoas, incentivando-as a se tornarem discípulos de Jesus com vida conectada a outros. Se não entra nisso, gente, a gente não faz isso. Nenhuma coisa que sai dessa missão. Também precisamos parar de achar que o sucesso das igrejas se encontra em números. Eu sou secretário da Assembras e eu cobro das igrejas estatísticas. Então é meio esquisito eu falando isso para vocês. A gente tem que parar de achar que números mostram saúde das nossas igrejas e da nossa denominação. Nós nascemos numa cultura onde números eram equivalentes a sucesso. Quantos de nós não olhamos os números depois de domingo, pensando: será que foi bom o nosso culto ontem? Quantas pessoas estavam? Quantos não estavam? E a gente julga a saúde da nossa igreja baseado em números. Se os números não estão bem, nós estamos saudáveis. Se os números não estão bem, então precisamos mudar alguma coisa. E nós precisamos mudar essa mentalidade.
em relação aos números. A tendência em negócios ou na igreja é confundir atividade com o progresso. Pensamos que se as pessoas estão ocupadas e fazendo muita coisa, nós temos sucesso. A verdade é se toda essa atividade não está te levando para algum lugar aonde você quer chegar, então é só tempo desperdiçado. E para igrejas serem revitalizadas, cada igreja precisa manter o foco no que é essencial. Como igreja que faz discípulos e, por resultado disso, planta outras igrejas. Queria destacar algumas práticas para o ministério eficaz. Não são princípios de crescimento de igreja, mas eles irão fazer um impacto em como nós crescemos como igreja. Não são iguais à missão da igreja, mas elas são estratégicas em nos ajudar a cumprir a nossa missão. Primeiro, aperte os cintos. Define a vitória. Define o que é importante em cada nível da organização. A maioria das igrejas não tem um sistema confiável para definir e medir o sucesso em cada nível da organização. Ao contrário, o que eles fazem? Eles anotam algumas estatísticas gerais que os dão uma vaga sensação de progresso ou fracasso como igreja. E continuam atuando no ministério da mesma maneira que sempre atuaram, produtivo ou não. Por isso, é possível que uma igreja se torne muito eficiente em fazer ministério de maneira ineficaz. Definindo a vitória simplesmente significa comunicar à equipe o que é importante e o que tem valor. Quando você não define a vitória, você força a sua equipe a adivinhar qual é a missão, a visão. O que é o sucesso para a sua equipe? Sem uma direção clara, são forçados a avaliar seus próprios percursos. As vantagens de definir a vitória, quando você define aonde você quer chegar, qual vitória, sucesso, você ajuda a equipe a estar na mesma página. Se não está na mesma página, desalinhamento acontece. As pessoas vão indo no seu próprio caminho achando que isso é sucesso. Pessoas chegam na sua igreja com ideias do que a igreja deve fazer. Líderes efetivos constantemente mostram que a igreja deve ser para que todos sabem o que não é. Quando você define a vitória, você consegue gerenciar os recursos de forma eficaz também. Essas são as vantagens de você definir a vitória. 4 passos para você fazer isso. Primeiro, resuma a vitória em uma frase simples. Quando você define oficialmente a vitória em uma frase e coloca diante de toda a equipe, essa vai ser a lente pela qual eles veem tudo. Tudo que fazem. Quando todos na equipe claramente entendem o alvo, isso muda como eles fazem o que fazem. Segundo, define a vitória o mais específico possível. Não confunda definir vitória com o estabelecimento de uma declaração de missão. A missão da igreja normalmente é mais genérica. A missão da igreja normalmente é mais genérica. É como uma bússola. A missão nos direciona no sentido certo que devemos andar. Quando nós definimos a vitória, nós estamos marcando um ponto na mapa. Nós queremos chegar em tal lugar. E isso é bem diferente do que a missão. Porque você está definindo, quando eu chego nesse lugar, nós temos sucesso. Terceiro, reafirma a vitória com frequência e criatividade. Repita, repita, repita. Líderes bons desenvolvem o hábito de lembrar todos e um ao outro o que é importante. Comunicação é chave para vencer. Qualquer um de vocês que já jogou em um time ou equipe sabe que comunicação dentro da equipe é vital para o sucesso daquela equipe. Futebol, basquete, se não tem comunicação entre a equipe, não tem sucesso. Você precisa descobrir maneiras criativas de definir a vitória com a sua equipe. E por último, procure definir a vitória em cada nível da organização. O princípio de definir a vitória somente te ajudará a ser mais efetivo se você incorporar em cada nível do seu ministério. Alguns exemplos. Como ministério de crianças. Qual é
a frase que nós queremos definir. Levar as crianças a terem fé em Jesus e ensiná-las quem Deus é e como Ele quer que as crianças vivem. Quais são as vitórias que nós vemos nisso? Os 4 vitórias. Crianças estão frequentando o Ministério de Crianças. Os pais estão ajudando com o Ministério de Crianças. Crianças tomam o próximo passo no seu crescimento. E voluntários continuam trabalhando. Você definiu a vitória em uma frase e você definiu os passos para alcançar essa vitória. Levando para um lado talvez mais de louvor, do encontro, culto do domingo. Criar uma experiência de adoração que faz as pessoas querer voltar e tomar o próximo passo. Como nós podemos ter sucesso, vitória nisso? Pessoas voltam para a nossa igreja. As pessoas tomam o próximo passo no seu crescimento espiritual. E por último, pessoas convidam quem? Outras pessoas. Se nós avaliamos sucesso através dessa forma, nós vamos ter muito mais ideia de se nós somos saudáveis ou não em nossos ministérios. E isso aplica a qualquer ministério das suas igrejas. Segundo, nós precisamos começar a pensar em passos e não em programas. Antes de começar qualquer coisa, tenha certeza que isto vai te levar onde você quer ir. Em uma partida de futebol, não importa quão forte e preciso for o chute. Se não está indo aonde? Na direção do gol, não importa. Não importa que o Roberto Carlos pode chutar. Isso é antigo já, tá? Sei que o Roberto Carlos pode bater na bola e ele ir 100 km por hora. Mas se não está na direção do gol, pouco importa a força e precisão se não for na direção do gol. Igrejas têm fama de ter um ministério sem ter um fim em mente. A pergunta não deve ser, estamos chutando a bola, mas a bola está indo na direção do gol com os seus ministérios? Vocês estão quase prontos para marcar o gol em cada ministério da sua igreja? Tem uma grande diferença entre passos e programas. Um programa é um sistema de serviços, oportunidades ou projetos, normalmente designados para satisfazer uma necessidade social. Muitas igrejas e líderes pensam que é seu dever descobrir as necessidades das pessoas e estabelecer um programa para satisfazer aquela necessidade. Quando você pensa sobre programas, sua inclinação tende a ser criar algo para satisfazer a necessidade específica que surgiu no meio do grupo de frequentadores ou do público-alvo. Quando você pensa em passos, há uma diferença fundamental em sua perspectiva. O objetivo primário não é satisfazer a necessidade de alguém, mas ajudar alguém a chegar onde precisam chegar. Um passo é uma parte de uma série de ações que levará essa pessoa aonde você quer que essa pessoa chegue. É uma série de ações que sistematicamente leva a pessoa a algum lugar. Quando você pensa em programas, você começa pela pergunta: qual é a necessidade? A pergunta que segue é: como nós vamos suprir essa necessidade? O resultado é um ministério orientado por programas. Quando você pensa em passos, você começa perguntando: onde queremos que as pessoas chegam? E a pergunta que se segue mais estrategicamente é: como nós vamos levá-los até lá? O resultado é um ministério desenvolvido para levar alguém de um ponto para outro ponto, onde você vê sucesso. Quando você começa a pensar em passos, você começa a pensar especificamente sobre como ajudar pessoas e a moverem-se para o próximo estágio do seu crescimento espiritual. A igreja tem a tendência de ter tantos estudos e aulas que acabam segurando as pessoas por tempo demais. Se as aulas não são vistas como passos para levar essa pessoa a algum lugar, ele vai passar a eternidade nessas aulas e estudos. Quando sabemos onde queremos levá-las, é muito mais fácil desenvolver os passos para chegar lá. Como criar um passo efetivo? Opa, o tempo está passando demais. Foque no essencial, gente. Cada passo para ser efetivo precisa ser fácil, óbvio e estratégico.
Primeiro, cada passo precisa ser fácil. O passo não pode ser enorme. Não pode ser um salto para a pessoa conseguir passar para o próximo passo. Precisa ser fácil o suficiente para a pessoa não ficar travada. Cada passo precisa ser óbvio. Pessoas querem ver onde estão indo. Não adianta você chegar para a sua igreja e falar: nós vamos estudar a Bíblia por 30 anos juntos. Vamos lá? Isso não anima ninguém para continuar, porque não tem uma definição de alvo onde você quer chegar. Terceiro, cada passo precisa ser estratégico. Se um passo não é estratégico, então não é realmente um passo para algum lugar. Quando a Alice, no Mundo das Maravilhas, fica perdido lá, ela pergunta ao gato risonho: você poderia me informar qual o caminho que devo tomar? Ao que o gato responde: depende aonde você quer chegar. Quando a Alice responde que isso não importa, ele fala o quê? Então, não importa realmente qual caminho você vai tomar. Um programa é normalmente desconectado de outro programa e pode facilmente se tornar uma ilha em si mesmo. Isso que acontece nas nossas igrejas. Temos muitos programas que não têm conexão nenhum um com o outro. E não tem passos para serem tomados. Terceiro, estreite o foco. Faz menos coisas para poder ter mais impacto. A verdade é que muitos de nós enfraquecemos o que fazemos por investir tempo demais nas áreas da nossa vida que temos menor potencial. Parece lógico isso, eu sei. Pense em um jogo de futebol. Faz sentido pegar um jogador como Neymar e falar: nós precisamos treiná-lo para ser um bom goleiro? Faz sentido isso? Passar um monte de tempo tentando afinar a habilidade dele como goleiro, sendo que ele é atacante? Com certeza, essa é a área que ele mais precisa melhorar em suas habilidades como jogador. Ele tem deficiência nisso. O problema é que essa não é a área que ele pode ter mais impacto. Desculpa. Desculpa. Se você quer causar um grande impacto, você precisa eliminar o que você faz bem por amor àquilo que você faz melhor. Eu sei que isso não soa muito bem para vocês. Temos uma tendência natural de flutuar para a complexidade. Muitas igrejas estão fazendo demais. Em vez de ser forte em uma área, são fracas em todas. O ministério fica diluído porque estão fluindo em muitas direções. Anos de adicionar ministérios e nunca subtrair têm criado camadas de programas que todos parecem necessárias. É muito perigoso confundir atividade com resultados. Igrejas têm fama de sacrificar crescimento de longo prazo para progresso de quê? De curto prazo. Eles não entendem algo contra-intuitivo sobre crescimento. Você precisa fazer menos se você quer crescer mais. Estreitando o foco significa que você escolhe o que tem potencial de funcionar melhor do que você está atualmente funcionando. Pode parecer estranho isso, mas a melhor maneira de ajudar uma atividade a funcionar melhor é de eliminar outra atividade que está funcionando. Podando algo que está vivo, cortando algo que produz fruto, para que outra parte possa ser frutífera. É dolorosa, sim, mas necessária se você quer ser frutífero. Bons programas podem atrapalhar outros programas se tornarem excelentes. Essa é a dura realidade. Nós temos muitos bons programas, mas poucas que poderiam ser excelentes no nosso meio. Escute os de fora. Mantenha o foco nas pessoas que você está tentando alcançar, não nos que você quer manter. É fácil para as necessidades ou interesses dos outros, dos de dentro da igreja, serem o que direciona as prioridades de uma organização. É fácil você escutar as pessoas que estão, domingo após domingo, junto com você, direcionar a visão que você vai ter como igreja. O problema é que isso causa cansaço
e dificuldade nos pastores e nas igrejas. Tentamos o quê? Satisfazer os dois grupos ao mesmo tempo. Alguns de nós temos participado de igreja por tanto tempo que nós esquecemos como é ser um visitante numa igreja. Esquecemos como é ser alguém que nunca esteve numa igreja como nós. Jesus disse: veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele ordenou os seguidores: vão pelo mundo todo e façam discípulos que não eram seguidores. Tem muitas pessoas que estão sendo descartadas porque muitas igrejas estão desesperadamente tentando manter um punhado de clientes tradicionais satisfeitos. E, gente, isso vai matar as igrejas. Se nós valorizarmos mais clientes satisfeitos do que pessoas que estão morrendo cada dia lá fora no nosso mundo. Meu tempo já está estourado mesmo, desculpa. Você precisa liderar a sua igreja e investir nos de fora estrategicamente. Se você não está olhando o que está acontecendo no nosso mundo, você precisa prestar mais atenção a essa próxima geração de jovens que está surgindo. Você precisa saber como nós podemos alcançar esse povo. Porque, gente, eles não vão querer mais vir nessas igrejas. Eles não vão querer mais ouvir o que a Bíblia fala, mesmo que nós sabemos que é a verdade. Muitos de nós estamos dentro da igreja por tanto tempo que nós nos tornamos surdos para os que estão de fora da igreja, dizendo ser as verdadeiras necessidades. O problema é que quando você é surdo o tempo suficiente, isso acaba afetando o quê? A sua fala. E eles não vão prestar atenção. O último, substitua-se. Substitua-se. Aprenda a compartilhar com outros o que você faz. Não importa quem você é, quão famoso ou poderoso você é, um dia, desculpa te falar isso, um dia alguém vai te substituir. Um dia alguém vai substituir o Busy. Um dia alguém vai substituir o Jay. E se nós não planejarmos isso, então qualquer pessoa vai entrar e liderar a igreja de uma outra forma, talvez que não foi a visão da igreja. Então nós precisamos aprender a preparar as pessoas que vão nos substituir, para a igreja, para o corpo de Cristo não perder o foco e não perder a direção que estamos indo como igreja. Isso não está aparecendo, não. Desculpa. Estou pulando alguns, mas eu passo depois. Queria deixar com vocês uma imagem. Eu sei que eu nunca vi na minha vida um canivete tão grande assim, tá? Mas isso mostra claramente o que muitos de nós como igreja estamos fazendo. Nós somos aquele canivete suíço. Temos todo tipo de programa, todo tipo de ferramenta para tentar resolver os problemas do mundo. Para tentar ajudar esses parafusos a entrar. Será que o canivete pode fazer esse trabalho? Pode. Faz da melhor forma? Provavelmente não. E perdemos muitas vezes o foco do que nós poderíamos fazer com excelente maneira, como igreja, como chave de fenda. Podemos ser precisos em alcançar as pessoas, uma ferramenta que é adequada para as necessidades, é adequada para as pessoas que estão precisando disso, e não tentar ser muitas coisas para muitas pessoas. Queria deixar esse texto de uma igreja simples. Se você não leu esse livro tem que ser na sua lista de livros para você ler. Isso que nós queremos como igreja. Uma igreja simples. A igreja simples é desenhada sobre um processo certeiro e estratégico, que leva as pessoas por etapas ao crescimento espiritual. A liderança e a igreja têm clareza sobre o processo e estão comprometidos em executá-lo. O processo flui logicamente e é implementado em cada área da igreja. A igreja abandona tudo que não está no processo. Nós precisamos, como igreja, ver aonde nós precisamos cortar as coisas, parar e melhorar para alcançar essa próxima geração. Muito obrigado.